Shabbat Shalom, esse que é um Shabbat muito especial. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na Rádio Sion, nossos membros queridos, e quero agradecer a presença também de todo mundo que está assistindo agora a gente através da internet, especialmente o nosso canal do YouTube. É muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo para você aí no nosso canal do YouTube. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos numa porção muito importante da Torá, que é a porção Noar, Gênesis capítulo 6, verso 9, até o capítulo 11, verso 32. E o título desse estudo que eu quero dar para você é esse aqui, ó, veja, Noar, o título é Noé e a Palavra. Noé e a Palavra. Então você vai entender por que desse título daqui a pouco. Agora, abrindo a sua Bíblia então em Gênesis capítulo 9, a história você já conhece, não é? Você já leu, o texto da Torá é muito simples, né? No entendimento pshat, que é o superficial, nós já conseguimos entender realmente o que se passou ali, é muito interessante, mas há algo que sempre eu questiono. Todos os anos, quando chega na época da Parashá de Noé, e a gente começa a preparar o estudo para vocês, buscar do Eterno uma palavra especial sobre a Parashá, e lendo os materiais que já foram produzidos sobre os comentários sobre Noé, eu me deparo com opiniões diferentes sobre Noé. Então o texto da Torá começa dizendo, olha, essa é a história de Noé. Noé era homem justo, tzadik. Era homem justo e íntegro entre a sua geração. Noé andava com o Eterno. Muitas pessoas questionam, e tantos os comentaristas judeus, como os teólogos cristãos, têm opiniões diferentes sobre Noé. Você já ouviu? Uns falam assim, não, ele era justo, mas se comparado àquela geração. Se você tivesse comparado Noé à geração de Abraão, à geração de Davi, ele não seria tão especial assim. Outros já dizem o contrário, não, ele era justo sim, e o mérito dele perante o Eterno é atemporal, ele seria justo em qualquer geração. Então eu achei muito interessante que há uma divisão, né? As pessoas não sabem ao certo se essa justiça de Noé refletiu, além daquela geração, se ele é digno de honra ou louvor ou não. Então eu quero abordar isso aqui com você hoje. Dê uma olhada aqui, olha. Quando a gente se depara com a Parashá Noar, a gente vê opiniões diferentes sobre, entre os sábios de Israel e sobre a justiça demonstrada por Noé. Teria sido ele justo apenas naquela geração, ou a sua justiça ultrapassa os limites temporais de uma geração promíscua e repleta de... Você pode ler aqui? Leia de novo. A geração era repleta de quê? Os nossos inimigos sabem muito bem escolher os seus nomes. Não foi à toa que se chamam Hamas. Hamas é violência. A terra estava repleta de violência. Num estado de promiscuidade sem igual. Capítulo 6 menciona o início dessa depravação, onde os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens, dando origem até uma classe de pessoas, guerreiros, valentes na antiguidade. Algumas pessoas vão dizer que são anjos caídos, que tiveram relação com mulheres, formou-se então aí uma geração de valentes, né? De uma classe diferente. Outras pessoas vão dizer que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Em Sete, filho de Adão, o nome do Eterno volta a ser invocado. E esses descendentes de Sete possuíam a revelação da Torá. Eles conheciam a Torá. E qual era a missão deles na época? Divulgar, ensinar os princípios de Deus ao mundo. A Torá não havia sido dada ainda a Israel, mas já existia um tipo de Torá que era ensinada naquela época.
Ô, gente, para a Torá abrir dizendo que Noé era justo, era reto, tem que ter Torá. Qual é o parâmetro para a pessoa ser considerada reta? Então já existia uma Torá na época. E esses filhos de Deus que apregoavam a Torá ao mundo, o que aconteceu com eles? Eles se corromperam com pecados na área sexual, promiscuidade sexual. Dizem os rabinos, quando escrevem sobre essa história de Noé, que a promiscuidade foi tanta que o homem na época, esses filhos de Deus, que eram pessoas de autoridade, eram Elohim. O que é Elohim? Traduzido às vezes como Deus, mas Elohim também significa o quê? Autoridade. Moisés foi chamado de Elohim perante Faraó. Então, essas pessoas que eram autoridade de Deus na época, se corromperam sexualmente. Os rabinos falam que eles não respeitavam nem animais. Nem animais. Tem histórias, midrashim, que dizem que esses homens, essas autoridades, entravam às vezes em cerimônias de casamento e violentavam a noiva e o noivo. A terra se encheu de Hamas. Tamanha promiscuidade. Desses que foram escolhidos para ensinar a justiça, se desviaram dela. E aí Deus falou: chega, eu vou dar cabo de toda essa geração. E Noé foi achado justo. Ele andava em retidão. Ele obedecia à Torá que existia na época. A Torá que existia na época, Noé guardava. E ele escolheu guardar. E ele obedecia. Então Deus o escolhe. E será que essa retidão de Noé, nessa geração promíscua, é uma retidão digna de louvor? Ou é uma justiça, é um louvor que se restringe ali àquela geração? Deixa eu falar para vocês algumas coisas que os rabinos escreveram. Que os rabinos escreveram sobre essa passagem. Em especial o rabino Rashi. Rashi é um rabino francês, Ashkenazi, e ele escreveu o seguinte sobre essa passagem aqui, olha aqui. Alguns de nossos sábios interpretam em sua geração, Noé era justo em sua geração, favoravelmente. Se Noé tivesse vivido em uma geração de pessoas justas, ele teria sido ainda mais justo. Outros interpretam de forma depreciativa. Em comparação com a sua geração, Noé era justo, mas se ele estivesse na geração de Abraão, não teria tanta importância. Noé andou com Elohim, mas a respeito de Abraão, as escrituras dizem: o Senhor diante de quem eu andei. Abraão ora, né? Noé exigiu o apoio de Deus para sustentá-lo em justiça, mas Abraão se fortaleceu e andou sozinho em sua justiça. Então você vê que até mesmo os rabinos têm o quê? Opiniões diferentes. Qual foi realmente o mérito de Noé? O que você acha? Se você tivesse que escrever um comentário sobre Noé, o que você escreveria? Você escreveria que realmente ele foi um justo, que essa justiça excede a sua geração? Ou você limitaria a justiça, a glória de Noé àquela geração que foi uma das mais promíscuas que nós já tivemos? O que você acha? Sabe o que eu acho? Querem saber a minha opinião? Eu acho que nós devemos nos ater à opinião que a Torá tem a respeito de Noé. O que a Torá diz sobre Noé? A Torá diz que ele era íntegro. A Torá diz que ele era tzadik, ele era reto, ele era justo. E ele andava com Deus. Eu acho que nós temos que nos ater à opinião da Torá. Devemos nos ater ao que a Torá relata sobre Noé. Ele não apenas foi justo e íntegro em uma geração perversa, mas também foi o veículo de redenção da humanidade, tipificando o próprio Messias Yeshua. Eu vou começar a ver Noé não só como um grande justo, cuja justiça excede aquela época, mas eu vou começar a enxergar Noé como uma alusão profética ao Redentor que viria. Ao segundo Redentor, a um outro Redentor. Noé tipifica um outro Redentor maior do que ele.
Mas há muitos paralelos entre esse grande redentor do futuro e Noé. O autor de Hebreus confirma essa glória que nós temos que dar a Noé, quando ele escreve lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma teva, diga teva, arca, para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele foi feito herdeiro. Ele conquistou essa justiça como? Pela fé. Ele creu. Gente, eu já dei esses estudos aqui anteriormente. Se você quiser, pesquisa aí na internet os mistérios da criação, os estudos sobre Gênesis. Eu já dei algumas aulas sobre isso. Meus irmãos, a terra nessa época era completamente diferente de como ela é hoje. A terra possuía um invólucro de água, chamado de canópio. E esse invólucro de água protegia a terra de altas temperaturas, de temperaturas extremas. O clima na terra era um só. Você não tinha inverno, você não tinha... Era mais ou menos uma temperatura só, porque essa água que tinha na atmosfera da terra refletia o calor e a luz. A noite não era a noite completa. Era a noite, mas não ficava aquele breu. Porque esse invólucro ao redor da terra, chamado de canópio, ele protegia a terra. Aumentava a pressão atmosférica no interior da terra. O que acontece com ambientes, seres vivos, um ambiente de pressão aumentada? Se desenvolvem mais. Então o homem era muito maior, os animais eram maiores. Quais animais? Os mesmos que nós temos hoje, porém maiores. Mateus, mas e o dinossauro? Não existia. Quando Deus cria o mundo lá em Gênesis 1, 2, já não tinha dinossauro. Gênesis 1, 1 tinha. Gênesis 1, 2, já não tinha. O dinossauro, a classe de animais dos dinossauros, não é compatível com o ser humano. Foi muito antes. Quiser saber mais sobre isso, assiste os mistérios da criação aí que eu ensinei. Mas volta aqui. Então a Terra era diferente. Os continentes eram um só. Lembra que você estudou na geografia a Pangeia, que era um continente único? Era mais ou menos aquilo ali. Não havia secção ainda de continente. Viu? Um clima mais ameno. O homem vivia mais, era maior. Extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Era um mundo completamente diferente. E outra, não havia chuva, não tinha chovido. E outra, o homem não comia carne. O homem não comia carne. O homem era vegetariano. E nunca tinha chovido. Então, quando Deus anuncia, olha, vão vir águas. E o relato foi, né, águas de baixo e águas de cima. Romperam-se as compotas do céu. O que é isso? O canópio quebrou. O canópio foi dissolvido. Aquela água veio sobre a terra com uma violência tremenda. As fontes abaixo da terra romperam-se. Você acha que foi chuva? Você acha que foi só chuva que elevou os níveis de água até cobrir os mais altos montes? Chuva, 40 dias de chuva comum. Meu irmão, foi um cataclisma. Foi um cataclisma. Os continentes separaram, maremotos, terremotos, tsunamis. A pressão geralmente foi diminuída, os seres morreram. A única classe de animal que não pereceu no dilúvio foram os peixes. Por quê? Você sabe? Porque foi a única classe de animal que o homem não perverteu. Todos os outros ele perverteu. Então Deus poupa o peixe. E nessa época Deus dá a palavra para Noé e Noé aceita. E por fé constrói uma arca. A arca era um caixote, não é? Não era barco, formato de barco, não, era um caixote. Forma retangular, paredes retas. Uma caixa. Demorou-se décadas e décadas e décadas para poder terminar essa arca. Mas ele creu.
E ele herdou a justiça do Eterno através da sua fé, da sua obediência. Shimon Kefa, Pedro, declara que Noé era um arauto da justiça, um pregador da justiça. Que justiça? Agora que você vai começar a pensar comigo. O que é a justiça? Quando a Escritura diz, fulano é justo, Noé era justo, fulano é chamado o justo. O que é justo? No conceito hebraico, bíblico, original. O que você acha que é justo? Justo é a pessoa que anda em retidão. Tzadik vem de tzedek, que é reto. Reto em relação a quê? Ao caminho. Que caminho? A Torá. Para alguém ser justo, tem que haver uma série de leis, a qual ele vai guardar e ser considerado justo. Não há justiça sem lei. Então o que Pedro fala? Pedro está falando, lá em 2 Pedro 2,5, que Noé era um pregador da Torá. A Torá que ele recebeu, seja lá de qual forma ele recebeu, ele passava para as pessoas, enquanto construía a arca. Muitas vezes você não vê na história, porque isso aqui é parte de uma lei oral, mas para Pedro estar dizendo isso aqui, é porque ele tem fontes que dizem o quê? Noé fez um trabalho de anunciar o juízo, e também de ensinar as pessoas, olha, vocês podem evitar esse juízo se vocês passarem a andar em justiça como eu. Guardem a Torá, não façam isso, não se comportem assim. Ô pessoal, não existia nessa época ainda idolatria. Não existia idolatria. O homem era violento mesmo, você tinha muitos problemas, mas idolatria você não tinha. Idolatria só vai surgir lá em Gênesis capítulo 12. Até então não tinha idolatria no mundo. Todo mundo conhecia o Deus único. E não era um pregador da Torá, um pregador da justiça. Construindo a arca. O que é a arca? A arca é o testemunho do juízo que está vindo. O que é uma arca? É um juízo. Por isso que o autor de Hebreus fala, ele condenou o mundo quando ele construiu a arca. É lógico que a arca não ia salvar todo mundo, ia salvar só 8. Mas ele se importou com a humanidade, ele buscou apregoar a justiça. Olha, esse juízo não precisa vir se vocês mudarem de atitude. É interessante porque Pedro, ele tem muito acesso à lei oral. A gente chama em hebraico de Torá She'al-Peh, a Torá oral. A Torá oral é diferente da Torá escrita. A Torá oral são os complementos que os textos carregam pela tradição. Essa Torá oral foi praticamente compilada, transcrita na época da Mishnah. A Mishnah é a Torá oral escrita. Ela foi escrita para preservar. E tem outros livros também apócrifos, ou deuterocanônicos, que ainda possuem também parte dessa lei oral. Mas é interessante porque Pedro fala coisas que eu sei que ele teve acesso a essa lei oral. Ele fala que Yeshua, quando morreu, desceu ao Sheol. O que ele fez lá no Sheol? No Hades, em grego. Você que está acostumado com o grego, Hades, que é o hebraico, Sheol. O que Yeshua fez lá no Sheol? Apregou a justiça, apregou a necessidade de arrependimento. Para quem? Para quem Pedro apregou, para quem Yeshua apregou lá no inferno? Olha só, eu vou ler para você, 3,18. Pois também o Mashiach morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e apregoou aos espíritos em prisão. Aí os cristãos fazem uma confusão, né? Puxa vida, Yeshua pregou no inferno, para quem que ele pregou? Como é que foi isso lá? E fica aquela confusão. Mas Pedro está especificando aqui para quem Yeshua pregou. Não pregou para todo mundo lá não. Quem foi a plateia de Yeshua no Sheol? Está aqui, ó. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à paciência de Deus,
enquanto a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, para quem que Yeshua pregou lá no Sheol? Para quem? Para a geração que pereceu no dilúvio. O juízo de Deus foi muito ímpeto, o juízo de Deus foi muito forte. Deus deu uma segunda chance para aquelas pessoas que pereceram no dilúvio. Foi muito rígido. Deus permite que Yeshua vá lá e para aqueles que pereceram no dilúvio, houve uma segunda chance. Deus é um Deus misericordioso, pessoal. Misericordioso. Eu disse para você, Noé tipifica o Messias, é aquele que é usado para salvar a humanidade, para remir a humanidade, arauto de justiça. Até o nome dele, veja aqui, até mesmo o nome Noar, faz alusão ao Messias, significa aquele que consola, não é isso? O pai dele não fala isso com ele, agora nós teremos consolo, conforto. Aquele que consola, é uma variante da palavra Menahem. Menahem é o consolador. Menahem Israel. O que Isaías fala? Lamentações 1,16 fala? Na tradição judaica, Menahem é um dos nomes do Messias. Tem mais, olha aqui. Alguns judeus discípulos de Yeshua também dizem que a repetição incomum do nome Noar, no início da Parashá, Gênesis 6:9, também faz alusão às duas vindas do Messias. O texto começa, Noé, olha como é que é em hebraico. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik. Então tem a repetição, não falou, ele toldot Noach ish tzadik. Não, ele repetiu Noach. Por quê? A Torá não repete nome. Isso não é comum na Torá. Quando os rabinos estudam o texto em hebraico e veem algo como isso aqui, ó, nome repetido, opa, diga opa, é um aviso. É um aviso que Deus plantou no texto para poder chamar a sua atenção para algo mais profundo. É um sod, é um mistério, mas que é para ser descoberto. Então os rabinos deparam-se ali com Noar. E aí os discípulos de Yeshua pensam, tá aí, ó, ele não tipifica o Yeshua? Ele não tipifica o Messias? Noar, as duas vindas do Messias. Como filho de José, Ben Yosef, sofredor. Esse José aí, José do Egito, viu? Não é o José da época dele, não. O pai dele terrestre, não. Na tradição judaica, o Mashiach ben Yosef é o Mashiach sofredor, filho de José. E o Mashiach ben David é o rei. Então, até na tradição judaica tem também o quê? Esse viés. Tem rabinos que interpretam que o Mashiach viria duas vezes. Na verdade, no Talmud você vai achar vários Messias. Tem o Messias filho de Arão, Messias filho de Davi, Messias filho de José. O Talmud, gente, é uma coisa muito rica. Por isso que é difícil você fazer uma teologia judaica. Isso não existe, isso nunca existiu. Porque a teologia judaica é a Torá. Ah, mas eu vou me basear no Talmud. Você não vai conseguir, porque o Talmud são várias opiniões. O Talmud não bate martelo em nada. O Talmud são várias opiniões. Então, uma pessoa pode provar que Yeshua não é o Messias pelo Talmud, e eu posso provar que Yeshua é o Messias pelo Talmud. São várias opiniões. Olha só. Noar. Então, concluindo, nós devemos ver Noé como um homem reto e obediente, capaz de permanecer firme no caminho de Deus, apesar dos maus caminhos do mundo ao seu redor. Noé não era apenas justo na sua geração, mas justo apesar da sua geração. Tem uma grande diferença. É que o que Urashi escreveu, se ele conseguiu ser justo e brilhar numa geração promíscua como aquela, imagina se ele estivesse num mundo não tão promíscuo assim. A luz dele não ia ter fim. Se um aroma, se um perfume agradável já consegue beneficiar um ambiente mal cheiroso, imagina um perfume agradável num ambiente com cheiro bom. Esse é o argumento dos rabinos.
Mas pessoal, olha só. Eu poderia encerrar a ministração aqui, você ia ficar feliz, não é? Falou 40 minutos só, 38 minutos só, não é? E falou de que Noé tem que ser a nossa referência e tal. Mas eu não quero encerrar por aqui. Que eu quero dar para você algo fantástico na história de Noé. E tudo vai começar com a palavra teva, arca. Diga, teva. Teva é arca. Presta atenção. Os rabinos também dizem que a palavra teva, depois dos escritos bíblicos, foi começada a traduzir, deram início a traduzir essa palavra como palavra. Teva, palavra. Muitos lugares você vai ver a palavra teva traduzida como palavra. Olha só, eu estava lendo outro dia o comentário do Rabino Sachs sobre essa paraxá. Ele disse: ao longo da era bíblica, a palavra teva significou arca ou caixa. Mas, no entanto, na época do Midrash, olha só, hoje a gente pensa aqui comigo, na época que os rabinos começaram a interpretar os textos, acharam melhor começar a traduzir a palavra teva como palavra. Olha aí, ó. Ou seja, diga, ou seja, foi a palavra de Deus que salvou Noé e sua família. Foi a palavra de Deus que salvou Moshe. Você sabia que Moisés foi colocado numa teva? A palavra no hebraico é teva, a cesta, caixote. Olha o que os rabinos puxaram. Peraí. Foi a palavra que salvou Noé, foi a palavra que salvou Moisés, foi a palavra do Eterno que criou o homem. Olha, olha, olha. A palavra criou o homem. Olha o que se diz. Presta atenção, pessoal. Isso tem a ver com a paraxá anterior também, que Gênesis. A palavra criou o homem com Deus. A palavra já existia. A palavra criou o homem junto com Deus. E a palavra tem uma missão, que é redimir e aproximar o homem a Deus. Gente, isso é fantástico. Vamos começar a juntar as peças agora? Olha só. E eu digo para você que essa palavra que salvou Noé, que salvou Moshe, que ia diante dos filhos de Israel, que é a palavra que criou o homem, essa palavra ganhou carne e se fez homem como eu e você. Houve um momento da história onde essa palavra ganhou carne, e osso, e pele. Ela já existia, ela sempre existiu, com o Eterno. Mas um momento na história Deus escolheu para fazer essa palavra ganhar carne, virar homem. Ela foi o quê? Ela vestiu-se de carne. Encarnou, não é assim que vocês gostam de falar? A palavra encarnou. Olha só. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem proferiu a palavra? Deus. Saiu de onde a palavra? Deus. Então tem a mesma essência de Deus. Mas aqui ele identifica a palavra com o quê? A palavra estava no princípio, a palavra estava com o Eterno, e a palavra era parte do Eterno. Era uma manifestação, um modo do Eterno. Ela estava no princípio com o Eterno. Está vendo? Ela é uma entidade, não é? É algo que ao mesmo tempo é distinto, mas que é conectada à sua fonte. A palavra vem de alguém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Olha, o que Deus faz para dar início à criação do cosmos? E disse Deus. A palavra. Quem é que criou? A palavra. Para quem foi criado? Através da palavra. Quem criou? O Eterno. Mas através de quem? Da palavra. Nada do que foi feito... todas as coisas foram feitas por intermédio dela,
E sem ela, nada do que foi feito teria sido feito. Ela é o motivo de tudo. A vida estava nela, e a vida era a luz dos homens. Como é que Deus criou? Haja. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tselem vedemut. Tselem vedemut. Imagem, tsele. Semelhança, demut. Por isso que Deus teve que usar o verbo nascer no plural, façamos. Porque se eu vou criar um ser do barro, um ser da terra, mas vai ser especial. Ele é da terra, ele foi formado da terra, mas ele não é um ser comum. Por quê? Eu vou fazê-lo à minha imagem e à minha semelhança. Demut, semelhança, é semelhança abstrata. Então, ia criar aquele ser que seria semelhante, demut, a Deus. Seria criativo, teria o poder de dominar, teria capacidade de criar, teria capacidade de pensar, raciocínio. Então, tudo isso é o quê? É a imagem. Agora, semelhança. Agora, imagem, tselem. Tselem é cópia corpórea. É cópia. Material. Em hebraico moderno, se você quiser uma cópia xerox, você vai pedir um tsilum, uma cópia. Tselem, tsilum. O tsilum, a cópia, o tselem, a imagem precisa de um molde. Semelhança não, imagem precisa de molde. Deus é espírito. Deus não tem molde, não tem forma. Mas a palavra tem corpo. A palavra tem forma, a palavra é luz. E luz tem forma. E João conclui dizendo: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Pessoal, se as pessoas entendessem a importância da palavra, a divindade da palavra, a honra que a palavra tem, porque foi dado a ela essa honra. Pensa comigo, é a palavra que foi o objeto, a ferramenta de criação de tudo que existe. O Eterno cria do nada, ex nihilo, ele cria fora, não precisou ter nada para servir como matéria-prima, ele cria do nada. E a primeira coisa que nós vemos como veículo dessa criação para dar vida a tudo é a davar, é a palavra. Os gregos entenderam esse conceito, dizem os rabinos que copiaram dos judeus. Mas quando os judeus foram para Babilônia, os gregos desenvolveram sem os judeus. Mas eles dizem que a base de toda a filosofia grega é judaica. E os gregos, se eu não me engano, com o filósofo Zeno, a filosofia estoica, o que é que ela é baseada? Ela pregou o logos. O grego entendeu isso. Espera aí, tudo que existe, tudo que tem vida, funciona por um tônus vital, tem uma força por trás. Que força é essa? Logos. O logos é essa força dinâmica que atua em todo ser vivo, que dá vida a tudo. O grego entendeu, e o judeu muito mais, porque é a palavra que criou. Haja luz, haja. Bereshit bara Elohim et Aleph Tet. O alfabeto criou a palavra. E essa palavra, junto com Deus, participa da criação com Deus, na mesma essência de Deus, atuando no mundo por Deus, recebeu carne há 2000 anos. Veio como homem, 100% homem.
e a sua divindade não compromete a unidade de Deus. E o povo mais monoteísta do planeta, que é o povo judeu, atesta isso. Nenhum rabino, nenhum judeu tem problema com a unidade de Deus, reconhecendo Mashiach. Seja o Mashiach quem ele quer que seja. Nenhum judeu é acusado de idolatria por venerar o Mashiach. Porque o judeu entende uma hierarquia entre a palavra e aquele que concedeu a palavra. A palavra não surgiu sozinha, teve um que proclamou a palavra, gerou a palavra. A palavra depende de uma fonte emissora. A palavra não existe por si próprio. Alguém proclama a palavra. Essa é a palavra. Em aramaico há uma expressão que virou até clichê hoje em dia. Avracadavra. Da onde vem abracadabra. Em aramaico é avracadavra. O que é avracadavra? Esse conceito ex nihilo. Deus cria do nada. Avra, criarei, que davra, conforme a minha palavra. Avracadavra. Quando o mágico tira o coelho da cartola, por que os judeus, quando os judeus começaram a ver esse tipo de truque, o que eles começaram a falar? Avracadavra. Por quê? É igual Deus, cria do nada. O mágico mostra a cartola para você, não tem nada dentro. Ele vira, puxa um coelho de lá, criou do nada, criou conforme a palavra. Então, os judeus que deram esse abracadabra aí que você conhece. Bom, mas aí, gente, para concluir, olha só. Quero dizer para você, existe um único Deus. Amém? Isso aí tem que estar claro. Isso aí tem que estar claro. As Escrituras falam dezenas de vezes, só o Novo Testamento, há dezenas de menções, há um só Deus. Isso tem que estar claro. Qualquer pessoa que adore, que considere mais de um Deus, por definição, é idólatra, é politeísta. Para você ser monoteísta, tem que ter um só Deus. Porém, diga, porém, esta divindade única se manifesta ao mundo pela sua palavra. É a palavra que representa Deus no mundo. É ou não é? Como é que você conhece a Deus? Você tem uma Bíblia na mão. A palavra comunica Deus ao mundo. Palavra de quem? De Deus. Mas é a palavra. Não é o próprio Deus. Ele se manifesta ao mundo através da sua palavra. Deus fala isso. Deus não pode estar muito perto do homem, senão o homem não subsiste, o homem morre. Divindade é muito forte. Você não subsiste, a matéria dissipa a presença de Deus. Então não pode ser Deus, tem que ser a palavra. Ele designou a palavra para isso, para se manifestar ao mundo. Nós conhecemos Deus no mundo por causa da palavra. E esta palavra se comunica com o mundo através do seu Espírito. Olha. Então, Deus se comunica com o mundo pela sua palavra, Deus se manifesta ao mundo pela sua palavra e se comunica através do seu Espírito. A comunicação é via Espírito. A manifestação é via palavra. Espírito de quem? Do próprio Deus. Não é uma entidade separada. É o próprio Deus, através do seu Espírito. Eu quero deixar isso bem claro para você. Bem claro. Não sei o que você aprendeu, não sei o que você acha. Mas eu quero deixar claro que, nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, você tem Paulo, eu até fiz algumas referências aqui, que há um só Deus. Marcos 12, 32, Romanos 3, 30, 1 Coríntios 8, 6, Gálatas 3, 20, Efésios 4, 6, Timóteo 2, 5, Tiago 2, 19. Um só Deus.
E um só mediador entre Deus e os homens. Aí, ó, mediador. A saber quem? Yeshua HaMashiach, homem, ser humano. Há um só Deus e um só mediador. Então, é um só Deus, e o mediador entre Deus e os homens é um só. É a palavra, que se fez carne. E chama-se Yeshua. Não há contato com Deus sem ser através da palavra. Não há manifestação de Deus sem ser através do seu Espírito. Espírito de Deus. Porque Deus se comunica em Espírito. E se manifesta pela palavra. Eu quero citar para você agora um grande homem. Injustiçado. Morreu aos 42 anos. Sou um pouquinho mais velho que ele. Temos a mesma idade. Um dia estudando sobre isso aqui, lembrei, tinha a mesma idade quando ele foi assassinado. Quem assassinou esse homem? Calvino, João Calvino. Queimou o vivo em Genebra, na Suíça. Queimou vivo. Por quê? Porque esse homem, estudioso da Bíblia, marrano, judeu anussim, teve acesso ao hebraico, estudou a Bíblia no original. E quando ele começou a estudar a Bíblia no original, quando ele teve acesso aos escritos sagrados, ele começou a comparar com a igreja romana da sua época. Ele viveu no século XVI. E como ele começou a comparar, ele falou, peraí, esse sistema cristão, cristianismo, precisa ser restaurado. E ele, dentre as suas várias obras, escreveu um tratado, chamado A Restauração do Cristianismo, onde ele aborda vários temas. Ele aborda vários temas que para ele foram desvios da fé de Yeshua. A igreja romana desviou, e ele queria restaurar. Ele não queria criar uma outra denominação, ele não queria criar outra religião, ele queria restaurar. Porque ele via Deus nas pessoas, ele via Deus em alguns sacramentos, mas ele não via Deus no sistema, porque se desviou. Então ele escreve sobre a questão, por exemplo, de batizar-se recém-nascidos, ele escreve sobre a interpretação de alguns textos, e o que ele mais escreve? Sobre a Trindade. E ele afirma o seguinte, o nome dele era Michaelo Servetus, em latim, ou Miguel Serveto, em espanhol. E ele escreve o seguinte, olha, o dogma trinitariano, como foi criado lá em Nicéia, em 325, porque foi criado, e vários outros pais da igreja romana desenvolveram o conceito, mas em Nicéia ele foi oficializado. O dogma criado em Nicéia ofuscou o entendimento dos cristãos em relação ao Deus único, Criador dos céus e da terra, e a honra e glória que tem a sua palavra entre nós. Ele falou, ofuscou. Que as pessoas agora, os cristãos, são treinados a verem três deuses, que ao mesmo tempo são um, que ao mesmo tempo são três. E eles ficam alternando-se em identidade, são co-iguais. Presta atenção nessa palavra. Está tirado de Nicéia, co-iguais. Não há hierarquia entre eles. É três que são um, que são três. Fundidos e ao mesmo tempo separados. Então Miguel Servetos falou, olha, quando a igreja começou a ensinar isso, eles ofuscaram a imagem do Deus Criador dos céus e da terra, e confundiram a própria missão da palavra, que é Deus. Servetos escreve, a palavra é Deus, mas ao mesmo tempo que ela é Deus, ela deve submissão a Deus, porque a palavra recebeu a autoridade de Deus. Então ele escreve, quando a igreja romana eliminou a hierarquia, ela confundiu o entendimento das pessoas em relação ao Deus único. E ele via isso como uma coisa a ser tratada, a ser restaurada. Porque ensinava-se que quando
ensinava-se que Yeshua estava na terra, era o próprio Deus 100% na terra. Era o Deus criador do céu e da terra que saiu do trono e virou carne e habitou aqui, depois morreu e voltou, aí voltou para ele mesmo, né? Eu volto para o meu pai, mas ele e o pai é igual, como é que ele vai voltar para ele mesmo? Então, essas coisas incomodavam muito os servetos. Estou falando que eu concordo com tudo que ele escreveu, não. Que ele escreveu, gente, escreveu no século XVI, sem ciência, sem desenvolvimento, sem nada. E ele foi o que as escolas de medicina até hoje estudam o seu trabalho sobre circulação pulmonar. Ele, com 22 anos, fez um trabalho sobre circulação pulmonar que é usado até hoje. Então, não era qualquer um. Olha o que ele escreveu. Miguel Serveto, ou Michael Servetos, do século XVI, queimado vivo a mando de Calvino, aos 42 anos de idade, em sua tentativa de restaurar, por isso que Calvino queimou ele, porque ele escreveu esse livro. Onde você acha que meu pai estaria se ele tivesse vivido no século XVI? Onde você acha que eu estaria se eu tivesse vivido no século XVI em meio a esses protestantes? Quem matou Servetos não foi católico, não. Foi protestante. Foi Calvino, pessoa. Gente, eu dou graças a Deus que eu nasci na época certa. E eu tenho certeza que tem uns aí, que se pudessem, nos queimariam vivos, igual fizeram há 500 anos. Mas por causa que nós temos leis mais avançadas e humanistas, eles não fazem isso. Mas você acha que não gostariam? Por eu apenas citar isso aqui? E eu vou citar. Nós trabalhamos, damos a nossa vida, é por você calvinista, é por você batista, é por você presbiteriano, é por você wesleyano, é por você Assembleia de Deus, é por você católico, apostólico romano. Nós queremos restaurar essa igreja da qual nós somos parte. Tem esse negócio de ninguém queimar ninguém, não? Que isso? Olha aqui. Na sua tentativa de restaurar o cristianismo e voltá-lo às suas raízes bíblicas, o Miguel Servetos tentou explicar para os leitores católicos e protestantes sobre a divindade e a importância da palavra, fora dos moldes doutrinários trinitarianos criados no século IV em Nicéia. Eu vou explicar quem é Deus e quem é a palavra, quem é o Espírito, sem usar esse dogma. Da mesma forma como a palavra é a essência de Deus, quando este se manifesta ao mundo, o Espírito é a essência de Deus quando Deus se comunica com o mundo. Espírito e palavra têm a mesma substância do Deus eterno, mas modos diferentes, modos operantes, né? Eles são elementos diferentes. Isso aqui é de um teólogo que escreveu sobre o pensamento teológico de Miguel Serveto. Pessoal, o que eu quero dizer para você? Quando eu vejo evangélicos usando como símbolo da sua fé isso aqui, isso para mim é politeísmo. Não está claro. Não está claro. A Bíblia é muito simples. Vamos aprender com Paulo. Deixa um pouquinho os teólogos católicos lá do primeiro século, quarto século. Vamos aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo, que é quem me interessa. Vamos aprender com Isaías. Vamos aprender com Jeremias. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Ok? E esse Deus, através da sua palavra, escolheu se manifestar ao mundo. Quem é a palavra do Eterno? O Messias Yeshua. O Messias recebeu autoridade, a palavra recebeu autoridade, a palavra veio de Deus, ganhou carne, mas ela veio de Deus, com autoridade suprema para representar Deus no mundo. E Deus se comunica com o mundo através do seu Espírito. Quem é o Espírito? É o Espírito de Deus.
Deus é Espírito, é a manifestação de Deus, é a comunicação de Deus, desculpa, a manifestação é a palavra. Deus se comunica através do seu Espírito, Deus é Espírito. Pode Deus estar num lugar e o Espírito dele em outro? Lógico que não. É isso que as pessoas se confundem. Porque eu já cheguei ao ponto de ver em certas congregações, não judaico-messiânicos, lógico, mas em algumas igrejas, um trono para o Espírito de Deus, e um trono para Deus, e um trono para Yeshua. Isso é idolatria. Há um só Deus. E quer saber? Deus honrou tanto a palavra, que deu um trono também para ela. E ela senta à destra de Deus. É o único ser que no céu se assenta junto com Deus, é a palavra. Porque a palavra foi dada autoridade a ela. Yeshua falou, foi dado a mim a autoridade. Eu não faço, as coisas que faço não vêm de mim. Opa! Mas vem do Pai que me enviou, me as deu. O poder que vocês veem, não vem de mim. Ele vem do Pai que me deu. As palavras que falo não são minhas, são do Pai. O Pai é maior do que eu. Mas Yeshua recebeu a missão de representar a Deus. Ele é um representante. Em hebraico a gente chama esse conceito de shlichut, representatividade. Quem representa diante dos representados, ou diante da plateia, quem representa alguém, representa 100% esse alguém na frente das pessoas. Então não tem dúvida não. Se Deus escolheu o Yeshua, a sua palavra, deu a ele poder e autoridade sobre todo o nome, quem sou eu para falar que ele não tem? Se nós vemos em Apocalipse as pessoas cantando, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, é a palavra sendo honrada, e a palavra sempre o quê? Quando tiver sujeitado todas as coisas, e quando diz todas as coisas, não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas, o que ele vai fazer? Devolver o reino ao Pai. Então, há uma hierarquia, que no dogma trinitariano tradicional não é vista. Isso é errado. Existe hierarquia e igualdade ao mesmo tempo. Porque Yeshua foi dotado de autoridade. É o exemplo que eu dou do meu pai. Meu pai me manda para dar uma palavra lá, em algum lugar. Convidam a ele não pôde ir, me mandou. Não vou não, você vai no meu lugar. Está aqui a autoridade, você vai. Aí eu chego lá. Quando eu estou lá, no local que ele me enviou, perante aquelas pessoas, quem é que está lá? Pensa muito como grego, não. Pensa como judeu. Quem é que está lá? O Mateus está lá. Sou eu. Fisicamente sou eu. A minha digital está lá. Mas ao mesmo tempo que é o Mateus que está lá, o Mateus recebeu autoridade para representar quem? O pai. O pai. Recebi autoridade para representar meu pai. Então, na hora, apesar de ser o Mateus que está ali, quem é na verdade que está falando pela minha boca ali? Quem é que está sendo representado 100% naquela hora? Meu pai. E se eles me tratarem mal, quem é que estarão tratando mal? A mim ou a quem me enviou? A quem me enviou. Claro que é a mim também, mas na verdade é quem? É ele. Ele me enviou. Então, perante aquelas pessoas ali, eu sou o Marcelo. Eu sou o Mateus, mas eu também atuo na autoridade do Marcelo. Não há diferença na minha assinatura e na assinatura do meu pai. É igual o presidente e o vice-presidente. Bolsonaro e Mourão. Bolsonaro viaja e deixa Mourão aqui. Enquanto Mourão está aqui como presidente interino, substituindo Bolsonaro, Mourão, a assinatura dele vale como se fosse de presidente? Lógico que vale. Quando o Bolsonaro está fora e Mourão está aqui no seu lugar, não existe diferença entre Mourão e Bolsonaro. Mourão é Bolsonaro. Se ele assinar ali, está valendo, como se fosse o Bolsonaro. Mas ele é Bolsonaro? Não.
Ele está atuando na autoridade de quem? Do Bolsonaro. Então, o vice-presidente é presidente? Sim e não. Sim, porque a assinatura dele vale igual à do presidente. Não tem diferença. Não, porque ele atua na autoridade do presidente. Não é a mesma coisa. Quem está entendendo aí? Eu não sei se está... Eu estou sendo o mais claro possível, mas que, gente, é tão fácil. É tão simples. Mas os homens tiveram a capacidade de conturbar, ofuscar, embaçar o entendimento das pessoas sobre a natureza de Deus. Yeshua, escuta aqui, você que está me ouvindo, Yeshua é Deus, porque Ele é a palavra de Deus, Ele veio de Deus, Ele recebe louvor, honra e glória. Meu Senhor e meu Deus, Ele recebeu essas palavras. Quem foi? Foi Tomé, né? Tomé pegou lá, meu Senhor e meu Deus, porque Ele representa Deus a nós. Mas quantas vezes Yeshua é chamado no Novo Testamento de Pai? Quantas vezes Ele é chamado de Pai? Nenhuma. Ele é chamado de Pai da eternidade por Isaías, porque Isaías está dando os nomes do Messias que representa o poder de Deus aos homens. Ele é chamado de Pai da eternidade, Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, não é isso? Pelei, Oetz, Aviad, El Gibor, Sar Shalom. São 8 nomes. 8 é o número do Messias. Ele é chamado de Immanuel, Deus conosco. Yeshua é a palavra de Deus que nos protege, nos guarda desse mundo tenebroso. Não é a arca? Yeshua é a arca que te protege, meu irmão. Yeshua não está aqui para te tirar do mundo, não. Yeshua está aqui para te guardar entre o mundo, entre as águas. Ele é a arca de Deus, te guarda no meio da tribulação. Ao mesmo tempo que Ele nos guarda dos ataques, Ele nos qualifica para a gente apregoar a palavra, a Torá, a Yeshua e o seu poder às nações, trazendo-as de volta ao eterno por intermédio da sua obra, da obra de Yeshua. Ele te protege do mundo e Ele te qualifica para trazer o mundo de volta para Deus. Olha aí, ó. É a desgraça de Babel. Babel, o que o povo quis fazer? Não cumpriu o mandamento de Deus. Crescer e multiplicar e povoar toda a terra. O que eles disseram? Não. Vamos ficar aqui, não vamos ser divididos, vamos construir uma cidade, vamos queimar tijolo, vamos fazer uma torre que alcance a Deus. Não precisamos de Deus. Não vamos povoar a terra, não, vamos ficar tudo aqui. O que Deus falou? Ah, é? Bum! Deus cria ali as nações, Deus cria ali as línguas e força as nações a saírem, povoar todo mundo. Yeshua simboliza a arca salvadora que não nos tira do mundo, diga amém, mas nos preserva no mundo, enquanto redimimos o mundo pelo seu poder. Ele é o poder de redenção de Deus, manifestando o poder de Deus e o amor de Deus entre nós. Ele é o nosso Immanuel, Ele é o nosso Deus conosco. E eu encerro dizendo a bênção da Amidá, que nós cantamos, os judeus cantam todos os dias, e eu vou relatá-la aqui para você. Baruch atah Adonai, Matzmiach Keren Yeshua, bendito sejas tu, eterno, que faz florescer o poder de Yeshua, restauração já, em nome de Yeshua, amém, amém, restauração já. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.